E a nossa entrevista de hoje é com a irmã Maria Aparecida Paixão Fázio. Ela já está aqui no nosso sofá e eu não vou falar irmã Maria Aparecida não, porque ela já nos deixou à vontade para acolher a irmã Cida, né, Vanessa? Bem-vinda, irmã Cida. Obrigada. E a irmã Cida está aqui para conversar conosco hoje sobre um tema muito especial, a infância e adolescência missionária. O mês de outubro é conhecido na igreja como mês missionário. Ontem nós celebramos o Dia Mundial das Missões e por isso que nós trouxemos aqui a irmã Cida para conversar conosco, porque ela já tem experiência. Conta pra gente um pouquinho, irmã. Primeiro, eu já perguntei aqui no intervalo qual que é a congregação dela, mas ela vai falar para você aí de casa também. Então, a minha congregação é Sacramentina de Nossa Senhora. A nossa fundação foi Irmã Yumirim, em 1929. Então, nós temos 90 anos de história, né, de Sacramentina de Nossa Senhora. E estamos aqui em Goiânia já há muitos anos. Olha aí, eu conheço Mãe Yumirim, que eu sou mineiro de Piracema, lá na Diocese de Oliveira, no Centro-Oeste Mineiro. Conheço também os sacramentinos, né? Sacramentinos e as sacramentinas. Então, é sempre bom a gente receber também os religiosos para renovar o dom da vocação e o dom da missão. Aqui em Goiânia, além da infância e adolescência missionária, a senhora desenvolve algum outro trabalho na comunidade religiosa? Qual atividade pastoral também que a senhora realiza? Eu trabalho com a catequese da comunidade Menino Jesus da Paróquia Nossa Senhora da Libertação. Ah, maravilha. E também trabalho na área social, sou assistente social. E atualmente estou trabalhando na CRB, na Conferência das Religiosas do Brasil. Ah, então tem um bom trabalho aí, né? Na área da contabilidade. Então, irmã, nós vamos falar sobre a infância e adolescência missionária. É sempre bom conhecer um pouquinho de quem vem conversar com a gente. A senhora podia explicar um pouquinho o que é, como é que é o carisma, a história da infância e adolescência missionária? Porque pode ser que muita gente nunca ouviu falar. Às vezes, em alguma paróquia ou comunidade não existe esse movimento, então é bom conhecer o que é a infância e adolescência missionária, qual o carisma? Então, falar da infância missionária é uma grande alegria, assim, que enche o coração da gente. E graças ao Dom Carlos, em 1843, na França, em Nancy, ele teve esse ardor missionário, algo que inquietou muito o seu coração, e ele fundou as Santas Missões. E com isso, foi através dos missionários também que via tanto ardor, assim, tanta necessidade daquelas crianças na França, e um olhar assim, muito voltado para a China. E vendo aquelas crianças abandonadas, sofridas. Então, assim, ele ficou muito sofrido com aquela situação. Então, o que ele fez? Então, ele criou as Santas Missões para criança, onde criança evangeliza criança. Então foi espalhando, hoje já está em 130 países, né, no Brasil, desde 1996. Então nós somos coroados com essa bênção, né, desse grande ardor missionário de trazer para o nosso país essa missão. E a infância missionária ela é vista como o coração da igreja. Por que o coração da igreja? Porque ali, na primeira infância, você já ir desenvolvendo nas crianças esse ardor missionário. Então, com isso, vai trazendo jovens, adultos, né, com o coração mais missionário ainda para a igreja. E aqui em Goiânia, a gente tem os grupos muito fortes. Era muito mais forte em outras épocas, né? Hoje está menos, mas a gente tem o desejo de estar formando esses grupos em novas paróquias. Por isso que a gente precisa muito da força, desse entusiasmo, desse mesmo ardor missionário que teve o Dom Carlos na época. Então, que hoje também os padres, os bispos, têm esse ardor missionário para que a gente poder motivar essas crianças a ter esse carinho, essa delicadeza de ser missionários desde a sua infância. E é interessante que eles mesmos que formam, eles mesmos que ajudam, que evangelizam eles próprios. Inclusive, a gente está vendo algumas imagens aí, quem está acompanhando, de trabalho das crianças e dos adolescentes, né? Isso. Está vendo aí a sigla IAM, Infância e Adolescência Missionária,
E eu notei uma coisa muito bonita nas imagens, Vanessa e irmã Cida. Tá todo mundo feliz? Todo mundo sorridente? Que coisa bonita! Então, por isso que a gente fala assim que a infância missionária, ela é o coração da igreja, né? Porque o coração é que move tudo. Então, se você tem esse ardor missionário, já desde criança, então você percebe assim que as crianças que participam da infância missionária, elas têm um jeito assim diferente de ser dentro da igreja, de assumir, tem um encantamento pela palavra de Deus. Ela tem aquele ardor missionário porque já foi plantado no seu coração. Então, por isso que a gente fala que a infância missionária ela é o coração da igreja. Então, para ser esse coração ele é bem cuidado. Então, ele vai, né, desenvolvendo. Então, traz esse entusiasmo todo para a missão na igreja. Então, elas assumem trabalhos como liturgia, cantam, elas participam dos movimentos. E na Comunidade Menino Jesus, são 10 anos de infância missionária. Uhum. Então, dentro dos encontros, das formações que eles têm, que os coordenadores vão preparando com eles, porque os assessores só vão assessorando, né, fica assim, mais ou menos de fora. Uhum. E as crianças que vão fazendo acontecer esse encontro e vão buscando, né? E teve muito bonito lá na comunidade, algo que eles gostam muito são os trabalhos, as visitas às famílias, o bate-lata. Nossa, eles amam fazer isso. O que né? é bate-lata, irmã? Eles saem em movimento na rua, né, fazendo o seu grito por uma necessidade, né, conhecendo alguma realidade do próprio lugar. Uhum. Eu mesmo não participei, mas a irmã Rita, que já tem seus 90 anos, olha que né, beleza. então as fotos estão mostrando aí dos 10 anos celebrados da infância missionária. A irmã Rita é essa que aparece aí na foto? A irmã Rita é essa que aparece junto ali, essa que está servindo a comida aí. Então, foi a celebração dos 10 anos. Então, assim, ela com 90 anos é uma apaixonada pela infância missionária. Então, não tem... O infância aqui não é a idade física, é a idade do coração. Isso. Tem as crianças, mas tem as crianças com seus 40, 50 e até 90 anos que também fazem parte da infância missionária, né? Então, ela assessora todos esses grupos, juntamente com a Regiane, e vai fazendo acontecer, né? Porque ela fala assim, enquanto eu tiver vida, a infância missionária não vai morrer aqui em Goiânia. Então, isso entusiasma a gente a querer fortalecer os grupos, fazer que esses grupos cresçam. Então, assim, por isso que a gente tem esse desejo que a infância missionária, ela possa desenvolver em outras paróquias também. Uhum. Porque, como eu falei, que a infância é o coração da igreja, então precisa que outras paróquias também tenham. Porque é muito importante essa formação na primeira infância. Uhum. Irmã, assim, a gente sabe que a igreja proporciona, por exemplo, para crianças, adolescentes, a catequese. O que a infância missionária vem acrescentar, né, no sentido de religiosidade, de espiritualidade, para que essas crianças tenham uma vivência de igreja? É porque, assim, a catequese é de muito diferente, né? Porque a catequese já é doutrina, né? A infância não. A infância vai trabalhar mais com a realidade, com a vivência, torná-la assim mais próxima, conhecida de Jesus e também de outras crianças. E não importa a raça, não importa a religião, porque a infância missionária não vai trabalhar somente a religião católica, né, em si. Então, ela acolhe outras denominações também para poder fazer o encontro acontecer. Então, por isso que ela é missão missionária. Então, a gente pode dizer que ela seria, assim, a concretização do evangelho. É o evangelho vivido pelas crianças e adolescentes. É ensinar as crianças isso. Isso, tornar mais amiga de Jesus, digamos assim. Vai tornar mais amiga, mais próxima de Jesus. São as crianças evangelizando as crianças, os adolescentes evangelizando os adolescentes. Também tem a juventude missionária, né? A juventude missionária. E nós temos um grupo na nossa paróquia, Nossa Senhora da Libertação, na comunidade Menino Jesus, que também estava aí nas fotos, estavam aí nas fotos. Esse grupo, me parece, pelo que eu já entendi aqui de Goiânia, é o único grupo que ainda está tendo. Uhum. Eu conheci um pouco da juventude missionária, eu tive a oportunidade de participar da primeira missão jovem, quando eu era jovem, né? Da primeira missão jovem na Amazônia, promovida pela CNBB, e tinha vários jovens da juventude missionária, né, participando, e foi uma experiência de troca
muito bonita de aprendizado. A senhora falou aí da comunidade Menino Jesus, que é onde a senhora participa e também atua na infância e adolescência missionária aqui em Goiânia. Mas a infância e adolescência missionária estão presentes no Brasil inteiro. Vários lugares do Brasil já têm essa iniciativa e quem não tem também pode buscar, não é, para levar para sua paróquia, porque a infância e adolescência missionária são uma atividade das Pontifícias Obras Missionárias, as POM. Isso. Então, por isso quando eu falo assim que a gente precisa muito, né, para poder, muitos leigos eles têm esse desejo. A gente tem as formações, então para estar preparando esse grupo para isso, né? Então eles são encantados com a missão das crianças, mas ainda nós precisamos muito assim desse incentivo, como Dom Carlos teve esse desejo tão grande, esse olhar tão misericordioso para as crianças e essa preocupação tão grande. Então eu acredito muito nisso, que precisa dos nossos bispos, nossos padres, né? Eu falo de todo, não falo de Goiânia, eu falo de todos onde não tem os grupos, desse grande incentivo. E ter esse olhar, assim, carinhoso para a infância, para cuidar desses jovens, desses adolescentes, porque ali é uma integração tão bonita, porque eles não ficam presos só ali dentro da igreja, olhando só para eles. Então, eles têm um olhar, né, muito direcionado para fora, para ver a realidade. Então, por isso que dentro das 4 áreas integradas, eles têm esse momento de conhecer a realidade. E né? quais que são essas 4 áreas? O momento da espiritualidade, né? Da vida de grupo, da realidade, da vida de oração. Então, aí é trabalhado todo dentro dessas áreas integradas. E com isso vai crescendo esse conhecimento para a pessoa de Jesus e também o conhecimento e o compromisso da missão. Porque joga para fora, né? Não fica aquela coisa só dentro, a minha igreja, a minha comunidade. Então faz com que tenha aquele olhar voltado, né, para outras crianças, outros adolescentes e outros jovens também. Então o bonito da infância missionária é isso, né? Que vai desenvolvendo lá fora, trazendo mais crianças, mais jovens para formar os grupos. A senhora falou aí do protagonismo da criança, do adolescente, mas nós temos os adultos. Tem a irmã Cida, tem a irmã Rita, tem outros tantos, certamente tem papais e mamães. O protagonismo é deles. E qual o papel do adulto, então, nesse processo missionário? Tu fala assim de acompanhar esses grupos? Isso. Então, o nosso papel, como o da irmã Rita, dos outros assessores, da Regiane, é como a gente acompanha de fora. A gente lança essas crianças, né, prepara essas crianças e a gente fica um pouco assim meio que de fora. E essas crianças que vão fazer os encontros acontecer, entendeu? Elas que vão fazendo o encontro acontecer. Nós vamos acompanhando, assessorando. É por isso que os adultos são assessores. E dentro dos grupos tem os coordenadores que são escolhidos pelas crianças mesmo. São as crianças que elegem, faz a eleição, escolhe, tem que ver, é muito bonitinho. Olha só. Eles mesmos escolhem quem que é líder ali, que vai coordenar, que vai ajudá-los a fazer os encontros, né? Toda semana tem encontro, duração de 1 hora. Então, por isso que nós que acompanhamos, precisamos ter essa vivência, né? Precisamos cuidar da nossa espiritualidade para que essas crianças também vejam em nós que nós também, né, somos apaixonadas por Jesus, que nós somos apaixonados pela missão e isso também vai imbuindo, né, para que eles também tenham essa vontade, esse desejo de continuar sendo esses pequenos e grandes missionários. É verdade. Irmã Cida, e quando a senhora falava, assim, eu sou mamãe, né? Então, assim, eu tenho a graça de ver, de poder perceber na minha casa que os pais contribuem muito também para essa realidade, né?
Os pais é que lançam, né, as crianças, vão dando os horizontes. Como a senhora disse, né? Vocês ficam ali na retaguarda, mas permitem que as crianças possam ir mais longe e tudo. Eu vejo o crescimento que acontece. Por exemplo, minha filha teve uma experiência na catequese de visitar um local onde tinha crianças especiais. E a oportunidade de ir, de acolher, de rezar com aquelas crianças, de levar alegria, de levar o presente, a alegria de poder separar as suas roupas, os seus brinquedos, para fazer uma doação para outra criança que precisa. Lá em casa, assim, eles gostam de separar, levar no carro, e quando vê uma criança na rua, eles gostam de dar pessoalmente para aquela criança. Eu acredito que isso vai alimentando também no coração delas essa necessidade de missão, essa necessidade de ajudar o próximo também, né? Olha, e é muito bonito que o quanto que eles aprendem a partilhar. É dividir aquele pouquinho. Às vezes você vê aquela criança que ela tem pouco. Ela não é uma criança assim de boa situação financeira, digamos assim, mas ela aprende a partilhar aquele pouquinho que ela tem. E é desapegado, né, irmã? E aí aprende. É bonito isso, porque eles têm o compromisso de todos os dias rezar uma Ave Maria pelas crianças. Seja de cada continente, seja, né, dos 5 continentes, elas estão em oração. Então, todos os dias, quem é criança da infância missionária, ela tem esse compromisso e de colocar uma moedinha no cofrinho. Então, ela sabe assim, eu não estou lá na China, eu não estou na Europa, mas um pouquinho de mim está lá contribuindo para outras crianças. Por isso que eles têm o cofrinho. Sim. Aí eles juntam, depois é enviado, né, para as POM e de lá é encaminhado para esses lugares. Então a infância missionária ela tem esse compromisso também de ajudar com a oração e com o financeiro. A senhora falou de oração, irmã, e ontem nós tivemos uma iniciativa muito bonita, né? A Fundação de Ajuda à Igreja que Sofre promoveu uma campanha de 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. Crianças de aproximadamente 80 países rezaram o terço. Nós temos as imagens aí, então vamos conferir um pouquinho dessa atividade que aconteceu ontem, o momento de oração do terço. Aqui no Brasil foi às 3 da tarde, né? Olha aí, crianças de diversos lugares que foram rezando. Essa iniciativa surgiu em 2005 em Caracas, capital da Venezuela, que foi um pedido do Papa Francisco. Então nós já vimos aí a irmã Cida falando para nós sobre a importância da oração e esse gesto que eu não conhecia, esse compromisso diário, né, das crianças rezando. Aí, olha aí, 2 irmãos com o ícone do Perpétuo Socorro também rezando, muito, muito bonito. Então, papai e mamãe que estão acompanhando o nosso programa Pai Eterno, a nossa entrevista com a irmã Cida, que é da Infância e Adolescência Missionária. Se o seu coração ardeu, ou vovô e vovó também, né? Podem convidar o netinho, levar o netinho, procurar a sua paróquia, procurar se informar, procurar na internet e encontrar alguma forma de ajudar a ser missionário. Ou começar com gestos simples, como o João e a Micaela, os filhos da Vanessa, de colocar ali o desejo missionário partindo dentro da própria casa, né? Uma forma de fazer crescer esse desejo missionário. A nossa conversa já está chegando ao fim. Já? Olha, passou rápido. Passou tão rápido, está chegando ao fim. Vou pedir à irmã Cida para ela deixar uma breve mensagem, então, sobre a infância e adolescência missionária. Então, como a infância missionária, ela também, né, ela muda a vida das famílias. Então, é muito importante que cada família ajude, coloque seu filho na infância missionária. Procura saber se na sua paróquia, ou seja, na sua diocese, tem infância missionária. Se não tem, vamos criar infância missionária, porque ela é o coração da igreja. Então, a gente sabe que muitas crianças mudaram o jeito da família, levaram as famílias para a igreja também. Famílias que nunca participavam de nada, através da oração, do incentivo da criança, passaram a participar da igreja, dar o seu testemunho bonito. Então, eu peço muito, né, cada padre, cada bispo, que motive a sua paróquia, a sua comunidade, né, para poder ser
transformar essas crianças conhecedoras, que elas possam participar, criar os grupos de infância missionária, porque é muito bonito a gente ver desde criança, né, eles já crescendo com esse coração missionário. Então vamos ser adultos muito conscientes e muitos propagadores da fé. Então é isso que eu acredito, que eu peço a cada, né, que tenha pessoas com muita vontade, com muito entusiasmo de trabalhar a infância missionária, porque vale a pena e é muito bom. Olha aí que beleza, vale a pena e é muito bom. Isso vale para mim, para Vanessa, para você que está conosco. E o nosso agradecimento à generosidade da irmã Cida, Maria Aparecida Paixão Fázio, religiosa, missionária sacramentina de Nossa Senhora, pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado, viu, irmã? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom.